tem como tema o segredo do contentamento. E nós vamos, nesse momento, orar e pedindo a bênção de Deus para o tempo que passaremos juntos aqui, estudando a sua palavra. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa manhã. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez com o objetivo único de conhecer mais a Tua palavra, aprender mais da Tua vontade para as nossas vidas. E nós pedimos a Deus que durante essa aula, de fato, o Senhor mude a nossa mente e também nos capacite a aplicar aquilo que nós vamos aprender nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Tem uma pergunta para você. Quem quer dinheiro? Eu preciso de 10 voluntários aqui. Pode vir aqui à frente. 10 pessoas, vamos lá. Ninguém quer dinheiro? Vem, Felipe. Olha lá. Quem mais vem? 2. Fica desse lado aqui, fica desse lado. 3. Daquele lado lá. Isso. Faltando aqui, ó. Só 2. 3, olha lá, 2. Mesmo que você não queira dinheiro. Vamos lá. 3. Mais um aqui. Olha lá, Raquel, isso. Udo, tá em pé? Vem aqui também. Isso, olha lá. 1, 2, 3, 4. Olha lá, faltam 2 aqui. Vem, Paulinho. Isso, vem, Jairo. Olha lá. 5 ali. Falta um aqui. Mais um. 1, 2, 3 e... Cadê a Vera? Vem aqui, isso. Pronto, joia. Agora vocês vão ficar sentados nessa primeira fileira, vocês aqui, tá bom? E vai ser o seguinte. Vocês aqui que não se voluntariaram, tá bom? Vão julgar quem vai ser o grupo ganhador e o grupo perdedor, tá bom? E como que vai ser e qual é a tarefa? A tarefa é muito simples. É só responder um bom dia bem animado, tá bom? O grupo que der o bom dia mais animado, vocês vão julgar qual vai ser o grupo vencedor e qual vai ser o grupo perdedor. Tudo bem? Então vai ser um de cada vez para vocês avaliarem aí, tá bom? Olha lá. Primeiro aqui... Tá bom, se organizem. Vocês querem se organizar? Tá bom. Já tá pronto de vocês? E o de vocês aqui? O pessoal é competitivo, hein? Eles estão querendo ganhar o dinheiro aqui, ó. Pronto? Então, calma aí. Então, primeiro eu vou começar com aquele grupo. É uma vez só, tá? Vocês vão avaliar qual é o grupo mais animado, tá bom? Olha lá. Bom dia! Bom dia! Usou o microfone, né? Então, ó, pode pegar o microfone também aqui, ó. Não precisa? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Bom dia! Tá bom, gente. Qual grupo vocês acharam que estava mais animado? Hã? Ó, vou chamar esse de 1, esse de 2. O grupo 1, quem achou que é mais animado? Tá? E o grupo 2 aqui? De novo lá. Grupo 1? Tá bom? Grupo 2? Tá bom, então o grupo 1 ganhou. Vocês vão pegar o prêmio de vocês aqui. Fiquem aqui, tá bom? Fiquem aí. Não, em pé, fiquem em pé. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mostrem o prêmio de vocês. Muito bem. Esse foi o grupo vencedor, mas o grupo perdedor também vai ganhar o dinheiro aqui, ó.
prêmio de vocês? Pode sentar. O dinheiro vocês devolvam pro Elias, tá bom? Que é dele. Gente, vocês perceberam aqui uma coisa muito interessante? Qual foi a reação no início, quando o grupo vencedor que ganhou R$2 viu o grupo perdedor ganhar R$20? Decepção por quê? Porque muitas vezes a gente tem um sentimento de injustiça. Mas olha só que loucura. Ninguém aqui tinha ganho nada. Então quem ganhou R$2 deveria estar feliz por ter ganho R$2, independente do outro grupo ter recebido mais ou não. Não é isso que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós não nos alegramos com aquilo que nós recebemos, mas nós ficamos infelizes com aquilo que nós não recebemos e pior, ficamos chateados porque olhamos ao redor e achamos que as outras pessoas receberam algo que não mereciam. O tema da nossa aula hoje é justamente a natureza do contentamento. Infelizmente, nós estamos vivendo, de fato, a era do descontentamento. As pessoas hoje são pessoas descontentes. Estão descontentes por várias razões. Porque acham que deveriam ter um emprego melhor, deveriam receber mais, deveriam ter uma casa maior ou melhor, um carro melhor. Muitas pessoas estão insatisfeitas com a sua aparência. Outros estão insatisfeitos até mesmo com os seus dons espirituais, talentos. E não são poucas as pessoas que estão insatisfeitas com o seu cônjuge. E por isso nós vemos tantas pessoas hoje mudando de cidade, mudando de casa, de emprego e até mesmo de família por causa do descontentamento. Então, pessoas que acabam se divorciando 1, 2, 3, até 4 ou 5 vezes, achando que merecem um cônjuge melhor, pessoas que acabam se mudando, em média, 2 anos de emprego, porque se sentem insatisfeitas, e um fenômeno que é notado nesses últimos anos, também é a mudança de igreja. 20 anos atrás, a pessoa que participava de uma igreja, geralmente ela permanecia nessa igreja a sua vida toda, exceto por algumas questões de mudança e tudo mais. Hoje não, o que nós vemos é as pessoas mudando de igreja também com uma grande rapidez. Isso quer dizer que não se pode mudar de igreja? Não. Depende da sua motivação. E se ela está relacionada ao descontentamento, então nós temos um problema. Além disso, nós vemos que a mídia não contribui para isso. Por quê? Todos os dias nós somos bombardeados com propagandas que trazem um sentimento de insatisfação. Se você não comprar um determinado produto, um determinado celular, um determinado aspirador de pó, você então não será realmente feliz. Outra coisa que a mídia contribui para a nossa insatisfação, para o nosso descontentamento, é justamente os padrões de beleza. Vocês já viram um número de produtos que prometem que o cabelo vai crescer, que o cabelo vai voltar à cor natural, e eu já estou pensando em comprar um desses. Produtos que prometem emagrecimento como num passe de
mágica. E as pessoas então investem cada vez mais os seus recursos para então, quem sabe, preencher esse descontentamento que é geral. Muitas vezes nós não admitimos que temos esse descontentamento, mas a verdade é que a maioria de nós, de fato, estão descontentes. O descontentamento, então, é um mal dessa época, mas como nós podemos, então, nos libertar do descontentamento que assola principalmente o nosso coração? Porque o descontentamento não é uma questão externa, é uma questão interna. É algo que se aloja dentro do nosso coração. E quando o nosso coração está descontente, então ele acaba atingindo o nosso exterior. Quando ficamos frustrados, quando começamos a reclamar das outras pessoas, das condições externas, quando nós ficamos revoltados com outras pessoas, com as circunstâncias, até mesmo com Deus, isso só evidencia então um descontentamento que está no nosso coração. Mas como a gente pode então tratar esse problema do descontentamento? E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. E eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ver os versículos de 11 a 13. Filipenses, capítulo 4, de 11 a 13. A palavra de Deus diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, vocês vão se lembrar que Filipenses tem como tema maior a alegria. E especificamente no contexto imediato dessa passagem que nós vemos, o apóstolo Paulo está fazendo um agradecimento à igreja de Filipos, porque eles tinham mandado uma oferta para o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Só que a prisão dele era uma prisão que deveria ser custeada pelo próprio prisioneiro. Então ele agradece a oferta que aqueles irmãos enviaram para cobrir as suas necessidades. Nesse versículo 11, que nós temos aqui no nosso texto, nós temos uma palavra que é extremamente importante, que é a palavra contente. E a ideia da palavra contente aqui na Bíblia não tem relação com aquela pessoa que fica rindo em todo momento. É aquela pessoa que sempre está sorridente, ou então aquela pessoa que é indiferente aos problemas e às dificuldades que enfrenta. A palavra aqui, onde Paulo nos diz que ele aprendeu o segredo de viver contente, é uma palavra que vem do grego autarques. E o que isso significa? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria a palavra autossuficiente, mas calma. Por que foi traduzido como contente?
por que nós estamos falando de contentamento, sendo que a palavra literalmente significa autossuficiência? E vai fazer muito sentido quando a gente percebe qual era o uso dessa palavra autarques, ou seja, contente. Essa palavra era uma palavra que era usada para descrever uma cidade que não dependia de outras nações, outros países ou até mesmo outras cidades para se manter. Era uma cidade autossustentada. Também essa palavra tinha o objetivo de descrever um governo independente, autônomo, que também não se colocava debaixo de nenhuma autoridade externa. Então a palavra contente aqui tem essa ideia de autossuficiência. Mas alguns vão dizer, mas essa palavra autossuficiente, ela não é vista muitas vezes como uma virtude, né? Mas sim como um defeito. Porque muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa que diz que é autossuficiente é aquela pessoa que diz assim, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu sou mais eu. Sim. A palavra autossuficiente pode ter essa conotação negativa, de alguém que acredita que não precisa de nada e de ninguém, e que vive, então, de forma independente das outras pessoas. Mas aqui no texto, não é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. O que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aos filipenses e a todos nós hoje é que a pessoa contente é aquela pessoa que não depende das circunstâncias externas para se sentir satisfeita. É isso que ele está dizendo. E quando nós vamos ver daqui a pouco o contexto, nós vamos aprender que Paulo é capaz de dizer que ele está contente, independente se ele está na fartura ou na necessidade. Se ele tem em abundância ou se ele mesmo está passando fome. Vamos definir então o que é o contentamento. Pessoa que não depende das circunstâncias externas para ser contente. É ter uma mente aqui satisfeita em qualquer situação. É encontrar satisfação íntima somente em Deus e em suas provisões. É experimentar, vai ficando mais difícil, é experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente o fato de que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são. Isso é contentamento. É isso que Paulo está ensinando quando ele diz que ele aprendeu o segredo do contentamento. Então é a pessoa que não depende das circunstâncias externas, mas ao mesmo tempo depende unicamente de Deus. É aquela pessoa que programa a sua mente para ter uma mente satisfeita, independente da situação. É aquela pessoa, então, que aprende a encontrar satisfação, e essa satisfação ela tem que ser íntima, e não só externa, na pessoa de Deus e nas suas provisões. E aqui eu acho que vai ficando mais difícil, porque contentamento também é você encontrar paz e confiança somente em Deus, nos momentos de dificuldade. E por fim,
é essa ideia de desfrutar, né, conscientemente da presença de Deus, sabendo que Deus ele é bom, mesmo quando tudo vai mal. O que vocês acharam dessa definição de contentamento? Existe mais um aspecto que é importante nós aprendermos aqui a respeito do contentamento. O contentamento é o oposto da murmuração, da revolta e ingratidão. Se você não entendeu até agora o que é o contentamento, você pode simplesmente entender o contentamento como o oposto de murmuração, reclamação, revolta e ingratidão. O contentamento é uma bela ideia, não é? É bonito, não é? Falarmos que a pessoa contente, ela cultiva de uma maneira consciente que Deus é bom apesar das circunstâncias. É bonito a gente dizer que a pessoa contente, ela está satisfeita independente da circunstância. É bonito a gente dizer que a pessoa contente é aquela que se alegra unicamente em Deus e nas suas provisões. Mas apesar dessa ideia ser uma boa e bela ideia, é algo extremamente difícil de nós aplicarmos em nossas vidas. Dificilmente alguém aqui reconheceria diante das outras pessoas que é uma pessoa descontente, que é uma pessoa ingrata, que é uma pessoa muitas vezes que se revolta quando as coisas não vão bem, uma pessoa que não reclama em hipótese alguma, mesmo quando dificuldades e problemas chegam à sua vida. Apesar de ser uma boa e bela ideia, será que é realmente possível nós praticarmos e vivermos de uma maneira contente? E nós vamos aprender então 3 lições a respeito do contentamento nessa manhã, e eu peço que você preste bastante atenção, porque isso também vai ser o alicerce para as outras 7 aulas que nós teremos nesse módulo. A primeira lição que nós vamos aprender a respeito do contentamento é que o contentamento pode ser aprendido, graças a Deus por isso. Por quê? Porque a minha natureza, o meu eu, é um eu descontente, insatisfeito. A maneira natural pela qual eu respondo, quando as pessoas não respondem às minhas expectativas, ou quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, é com descontentamento. Essa é a maneira natural. Mas a palavra de Deus aqui vai nos ensinar uma primeira lição, que nos diz o seguinte, que o contentamento, ele pode ser aprendido. Vamos voltar ali no texto de Filipenses 4, 11 a 13. Fique com a sua Bíblia aberta. E nesse texto, especificamente no versículo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo 2 vezes essa verdade. Ele diz primeiro, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Daí lá no versículo 12, leia comigo aí. Aprendi o segredo de viver contente. No versículo 11, a primeira vez que Paulo usa esse verbo aprender tem um sentido mais comum, de alguém que desconhece, que não sabe, que não conhece, para uma pessoa que agora aprende. Então, do desconhecimento, ele passa a ter
conhecimento. Daquilo que ele não sabia, agora ele sabe. Então, essa é a aplicação do primeiro verbo. Então, ele diz que ele aprendeu. Ele não sabia, mas agora ele sabe como adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Muito bem, mas nós temos uma segunda ocorrência nesse texto aqui, no versículo 11, que Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente. E aqui, esse verbo, na verdade, essas três palavras seriam o verbo aprendi o segredo. E esse verbo que em português seria aprender o segredo, era um verbo que era usado principalmente para indicar aquelas pessoas que começavam a participar de uma das religiões de mistério, ou seja, religiões místicas, e que só aprendiam alguns ensinamentos a partir do momento que eles entravam nessas religiões. Mas por que Paulo foi justamente usar um verbo que faz referência a religiões místicas, pagãs? Bom, Paulo tem um bom motivo para usar esse verbo, porque o motivo que ele tem é justamente de enfatizar que aprender o segredo do contentamento não é para todas as pessoas, mas sim para algumas pessoas. Nem todas as pessoas vão conhecer o segredo de viver contentes. As únicas pessoas que são capazes de aprender esse segredo são justamente aquelas pessoas que começam a viver uma vida de submissão a Deus e a Cristo. Então nós vemos aprendi a adaptar-me toda e qualquer situação e aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em primeiro lugar, o contentamento pode ser aprendido. Em segundo lugar, o segredo para viver contente, esse segredo só é possível nós aprendermos se de fato nos submetermos ao senhorio de Cristo. Então, aprender algo que é contra a nossa natureza humana. Ou seja, nós temos um primeiro princípio aqui, é que nós temos que trabalhar para desenvolver contentamento em nossas vidas. Ninguém nasce contente. Ninguém consegue ter uma mente satisfeita, independente das circunstâncias. Ninguém aprende a confiar em Deus nos momentos de dificuldade e depender simplesmente dele, naturalmente. Ninguém é capaz de realmente reconhecer que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são, pela sua própria força. Mas a boa notícia é que nós podemos sim aprender a ter contentamento em nossas vidas. Muito bem, essa é a primeira lição que nós temos aqui no texto bíblico. Eu queria abrir para alguma pergunta, algum comentário. Alguém quer fazer um comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida dessa primeira lição? Não? Pode falar. A leitura do texto é que são duas coisas, né? A primeira, assim, Paulo era um cara descontente, porque ele aprendeu. Então, isso significa que ele, durante muito tempo da vida dele, ele
foi um cara descontente. E a segunda questão é que ele fala a respeito de ter passado por diversas situações, por isso que ele fala de se adaptar e ele fala depois de ter dificuldade, de ter sobra, de ter fartura e falta, e parece que esse aprendizado dele aconteceu ao longo da vida por diversas situações que ele passou. Então isso parece que as tribulações auxiliaram ele a aprender o contentamento. Isso. Eu acho que o que você falou é totalmente correto. Primeiro que o apóstolo Paulo, se ele diz que ele aprendeu, ele está reconhecendo que ele mesmo era uma pessoa descontente, como todos nós. Desde que nascemos, nós somos assim. E na verdade a nossa alma só vai encontrar descanso em Deus. As pessoas que não têm esse encontro com Deus, elas viverão em eterna insatisfação. Então nós temos um exemplo aí do próprio apóstolo Paulo. E isso é muito bom porque tira aquela ideia de que Paulo era um super-herói espiritual, que Paulo sim, ele era capaz de viver contente em toda e qualquer situação, mas nós não somos, e isso não é verdade. Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. E sem dúvida nenhuma, como é que nós aprendemos a sermos contentes? É quando tudo vai bem? Não, é principalmente quando as coisas vão mal. Quando nós enfrentamos problemas, dificuldades, quando as coisas que nós queremos não acontecem, quando somos contrariados, é ali que nós aprendemos de fato a sermos contentes. Então esse princípio aqui vai nos chamar a atenção de que o contentamento precisa ser trabalhado. Não é algo automático, não é algo natural. É algo que leva tempo, é algo que precisa, de fato, esforço. Diga. Sem dúvida nenhuma. Não ia resolver aquilo nunca. O Senhor Deus nunca ouviu ele. A dor dele ia ficar até ele morrer. Quando nós voltamos lá para a carta de Coríntios, nós vemos Paulo dando todo esse testemunho, né? Não somente a respeito do espinho na carne, mas também em relação às suas tribulações, que foram muitas. Fome, nudez, perseguição, apedrejamento, naufrágio. E ele agora em Filipenses diz o quê? Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Mas vocês se lembram do contexto, e principalmente do início do versículo 11? Ele não está dizendo isso porque os irmãos agora mandaram a oferta. Ele está dizendo que isso independe se os irmãos tivessem ou não mandado a oferta, porque ele já estava contente em toda e qualquer situação. O espinho na carne. Essa é uma questão, vou dar a palavra lá atrás. Interessante, né? Porque existem algumas teorias a respeito do que vem a ser esse espinho na carne. Então, alguns vão dizer que era justamente um tipo de doença, talvez algo que afetou a sua visão. Pessoas que acreditam dessa maneira dizem que foi como resultado daquele encontro que Paulo teve com Jesus Cristo a caminho de Damasco, e ele ficou então dias sem ver. Essa é uma possibilidade. Outras pessoas vão dizer que realmente era, quem sabe, um espírito maligno que o atormentava, e outros vão dizer que
espinho na carne, que ele disse que era mensageiro de Satanás, era uma pessoa. Porque mensageiro, você tinha o uso comum para descrever uma pessoa. Uma pessoa que talvez o perseguisse. Que realmente afligisse a vida de Paulo, perseguindo. É possível? É possível. Provavelmente essa é a interpretação mais correta. Mas Paulo, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A gente vai ter um intervalinho aqui de 5 minutos e a gente já volta. Que nós aprendemos é que o contentamento, então, ele pode ser aprendido, ok? Isso, de fato, nos traz esperança e mostra que realmente nós podemos mudar essa atitude em nossas vidas. Mas nós temos também uma segunda lição importante que precisamos entender aqui, que nos diz que o contentamento abrange toda e qualquer situação. E eu peço que você, mais uma vez, olhe lá para o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a agora 12, tá? Vamos ver os 2 versículos aqui. E quando nós lemos Filipenses 4, 11 e 12, nós vamos encontrar um destaque aqui, que Paulo diz que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação, e mais uma vez ele fala que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se a primeira lição nos diz que nós podemos aprender a ter contentamento na nossa vida, a segunda lição que nós precisamos aprender é que o contentamento tem que envolver, ele abrange toda e qualquer situação. Veja que Paulo então disse que ele não tinha esse contentamento, que ele não aprendeu a viver contente em algumas situações ou circunstâncias, mas ele diz toda e qualquer situação. E isso é algo extremamente importante nós entendermos exatamente o que ele diz. Ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, o que nós aprendemos aqui é que Paulo, ele demonstrava contentamento nos momentos de abundância, mas também nos momentos de necessidade. E aqui existe algo que é extremamente importante nós prestarmos atenção. Porque muitas vezes nós entendemos que o contentamento tem que ser demonstrado, tem que ser a atitude correta nos momentos de dificuldade, nos momentos de fome, nos momentos de necessidade, nos momentos em que nós enfrentamos escassez, mas não é isso que o apóstolo Paulo ensina. O que ele ensina é que o contentamento tem que estar presente nos bons momentos e também nos maus momentos. Nos momentos de abundância e nos momentos de necessidade. Paulo aprendeu a demonstrar contentamento quando era bem alimentado e quando também passava
fome. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de realmente passar fome. Espero que nenhum de nós aqui tenha essa experiência. Mas é algo extremamente comum, e muitas vezes comum no meio do povo de Deus, né? Pessoas que veem os dias passando, a despensa ficando vazia, e não é aquela necessidade que você não pode comprar ou pedir uma pizza. Nós estamos falando de pessoas que realmente veem o pote do arroz chegando nos últimos grãos. Pessoas que realmente não sabem como vão se alimentar ou dar de comer para os seus filhos no próximo dia. Nós não estamos falando de momentos de dificuldade, de pessoas que tiveram que sobreviver comendo arroz ou batata, né? Só tinha batata. Não, estou falando de fome mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele, de fato, experimentou essa situação na sua vida pessoal. Momentos onde ele não tinha o básico, ou seja, com o que se alimentar. Nós achamos que o contentamento, ele só abrange esses momentos, mas não é isso que Paulo nos ensina aqui. Muitas pessoas acreditam que é mais fácil estarmos contentes quando tudo vai bem, não é? Não, quando a pessoa está vivendo em abundância, quando ela tem o que comer, quando ela é bem alimentada, então é mais fácil essa pessoa demonstrar contentamento. Mas não é assim. Por quê? Vocês já viram pessoas que têm muito, ou que simplesmente têm, e mesmo assim estão descontentes? Né? Então, se a pessoa tem um carro, ela está descontente porque ela não tem um segundo carro. Então, se ela tem uma casa, ela não está contente porque ela tem só uma casa, porque ela não tem a casa de campo e não tem a casa de praia. Então, se ele consegue viajar um final de semana para a Praia Grande, ele não está feliz com isso, porque ele queria estar na praia de Miami. Mas você já percebeu que mesmo aquele que tem a casa de campo e a casa de praia, muitas vezes não está contente? Mesmo aquela pessoa que viaja 2 vezes por ano para o exterior, existem pessoas que mesmo nessa situação não estão contentes. Alguns de vocês conhecem o personagem americano, Rockefeller, né? E perguntaram para ele assim, Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo, qual é o número que você precisa alcançar para estar satisfeito? Ele respondeu, só um pouco mais. Estão percebendo que aprender a estar contente não diz respeito só aos momentos de dificuldade, mas também diz respeito aos momentos de abundância? Outra coisa que pode acontecer nesses momentos de abundância, que nós precisamos aprender o contentamento, é que nesses momentos de abundância e de tranquilidade, geralmente nós temos a tendência de esquecer de Deus. Estou satisfeito com a minha vida? Para que Deus? Por que eu preciso de Deus? Ou as pessoas nesses momentos se esquecem de Deus, que foi Deus quem deu, que proporcionou, que permitiu. E aqui existe um grande perigo, porque na abundância nós podemos não só esquecer de Deus, mas buscarmos a satisfação nas coisas desse mundo. Estava conversando aqui no intervalo com o Dr. Valmir.
Uma das maiores iscas da nossa época é a rentabilidade através de aplicações. E lógico que isso não tem nenhum problema. E se você tem condições de investir o seu dinheiro, faça isso. Mas por que é uma grande isca? Porque as pessoas nunca estão contentes com aquilo que elas recebem. Elas sempre querem mais e mais rápido. Mais e mais rápido. Vou dar um testemunho pessoal para vocês de uns anos atrás. Tinha um amigo que me pegou no pé. E alguns aqui em Atibaia também entraram nessa. E ele disse o seguinte: olha, agora o investimento é criptomoeda. E eu conheço, é meu amigo pessoal e tudo mais. Ele abriu uma empresa de investimento e tudo mais, e tudo mais. E olha como é que a coisa... Um ano ele ficou no meu pé e eu falei, não quero. Teve uma hora que eu falei, tá bom, eu vou investir, mas só um pouquinho. E daí a promessa, contrato e tudo mais, 7% de rendimento ao mês. Gente, o que é que dá 7% de rendimento ao mês? Nada, né? A não ser investimento de alto risco. E daí você então coloca o seu dinheiro lá. E no primeiro mês você fica feliz. Por quê? Opa, 7%, né? Poupança 0,5%, às vezes nem isso. E daí, ao invés de você tirar o dinheiro e ficar feliz com aquilo, o que você faz com o rendimento? Vai reaplicar. Porque você quer o quê? Mais. E é assim. A gente perdeu um pouco de dinheiro nessa, né? Mas teve gente, e é muito triste, né? Que eu fiquei sabendo que perdeu casa. Gente que vendeu o seu imóvel para investir, acreditando que o retorno viria. É assim, gente. Porque a nossa natureza é uma natureza descontente. Por isso, cuidado. E o sonho que é vendido assim, você vai receber mais e trabalhar menos. E eu lembro exatamente o que aquele rapaz falou para mim assim, ao invés de você trabalhar, deixa o seu dinheiro trabalhando por você. Realmente, trabalhou por alguém, né? Com certeza tem alguém aí que está no exterior aí desfrutando do meu dinheiro e de tantas outras pessoas que acabaram investindo. É assim. Então, nós temos que tomar cuidado e entender que o contentamento, ele também diz respeito aos momentos de fartura, de estarmos bem alimentados, de abundância, porque nesses momentos nós podemos esquecer de Deus e podemos encontrar satisfação nas coisas desse mundo. Lembre-se disso. Por outro lado, é lógico que nós precisamos aprender a ter contentamento nos momentos de necessidade, né? De fome, passando necessidade. E nesses momentos é que Deus, de fato, Ele molda o nosso caráter. Ele transforma a nossa vida nesses momentos de aflições. E uma das coisas que nós precisamos nos lembrar, mas nós sempre nos esquecemos, é assim, que as aflições, elas são inevitáveis. Por que a gente esquece isso? Todo mundo vai passar por aflição nessa vida. E mais de uma vez. As aflições são inevitáveis. Por mais que você tente fugir da dor e da aflição, não é possível. Todos nós vamos passar por momentos de aflições. E a segunda verdade que nós esquecemos é que elas são de fato importantes. Ninguém gosta de passar por aflição, mas elas são importantes. Por quê? Porque de fato é através da aflição que Deus trabalha em nossa vida, trazendo santidade e também o caráter de Cristo. 2 Timóteo 3,12, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo
Jesus, serão perseguidos. Não podemos esquecer dessa verdade. Nós precisamos encarar, então, as aflições com contentamento, porque as dificuldades são importantes, porque elas nos fazem exaltar mais a Cristo do que a nós mesmos. Tem outro texto aqui, muito importante, nós vemos nesse momento, Romanos 5, 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tem outro texto muito importante aqui, Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 7, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esquecem da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Ou seja, as dificuldades e aflições têm esses objetivos: santidade, exaltação, dependência de Deus, o caráter de Cristo em nós. Romanos 8, 28 a 29, nós vemos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o contentamento, ele fará com que eu e você reconheçamos a providência de Deus em cada situação que enfrentarmos. Pela graça de Deus, Ele usa até mesmo os homens maus e as injustiças nessa vida para incutir em nossos corações e na nossa vida a imagem de Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos responder de uma maneira positiva a esses problemas e dificuldades. E a maneira de respondermos é com contentamento. Porque só o contentamento, então, vai te ajudar, vai me ajudar a escolher glorificar a Deus e não nos afundarmos em amargura. E você tem que se lembrar que diante de toda dificuldade, diante de toda aflição, diante de toda necessidade, você tem uma escolha. Você pode glorificar a Deus ou você pode se afundar em amargura. Já viram pessoas afundadas em amargura? Tudo está ruim. Mesmo quando coisas boas acontecem, né? Reclama porque o parente nunca vem. Quando o parente vem, reclama porque ficou uns dias em casa. Né? Reclama do carro velho, daí compra o carro novo, reclama do IPVA, reclama dos impostos e tudo mais. Veja, pessoas que são amarguradas. Lembro de uma história de uma pessoa que me contou, e o filho foi convidado para ceia de Natal com a sua mãe. Daí o filho todo feliz chegou, sentou. Daí a mãe não comeu, ficou vendo o filho comer. E começou a dizer: sabe quanto custou esse peru? Sabe quantas horas... O camarada falou que o negócio não descia mais aqui.
Eu falo, mãe, por que você me chamou então? Pessoas amarguradas. Diante da dificuldade, você pode escolher entre exaltar a Deus, ter contentamento, ou então se afundar em amargura. Muito bem. Acho que a Edna tinha uma pergunta ou alguma colocação para fazer. Já passou? É? Então tá bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre... Vamos lá atrás, pode falar. O conformismo é uma forma de expressar o contentamento numa situação negativa? Muito bem. Olha só, Fernando, eu acho que é bem diferente. Você se conformar no sentido de, não tenho o que fazer, é assim mesmo. Isso não está relacionado com o contentamento. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a definição de contentamento, ela nos diz que você encontra satisfação em Deus. E não na situação em si. Então vamos imaginar aqui uma pessoa que descobre que tem uma doença, que não tem tratamento. Essa pessoa pode se conformar à situação. Mas isso necessariamente não significa que ela tem contentamento. Porque o contentamento leva a pessoa a substituir a satisfação na circunstância e colocar a sua satisfação em Deus. Em Deus. Uma das outras coisas que nós vimos a respeito do contentamento é justamente ter aquela consciência, né, de que Deus é bom, mesmo quando as coisas são ruins. Talvez a pessoa conformada, ela não considere Deus nessa situação. Ela acha que simplesmente é algo da vida, ou é um tipo de destino. Não, o contentamento ele sempre vai cultivar essa ideia. Não, Deus ele é bom, apesar dessa doença, apesar dessa situação. Deus continua sendo bom. Eu não entendo, eu não sei o porquê, mas Deus tem um propósito para isso, ele continua sendo bom. Então, contentamento não é algo natural. Pode falar, na frente. Respondeu antes, Fernando? Tá bom, joia. Eu também queria que a gente pudesse lembrar sempre que Paulo preso, ele amava Jesus, Paulo perseguido, ele amava Jesus. Então, não importa a situação, a gente sempre tem que estar com Deus no nosso coração, entendeu? E às vezes a gente está tão afundado em alguma situação, ou então algo que a gente esteja pensando, que a gente esquece que a palavra do Senhor ela é bem maior do que aquilo, entendeu? E que aquilo que Ele faz na nossa vida tem um propósito. Isso, é isso aí. Acho que o exemplo de Paulo é um exemplo bem vivo, né? Porque, veja bem, Paulo não servia a Deus porque Deus poderia abençoá-lo. Ele simplesmente servia a Deus. E qual foi o fim do apóstolo Paulo? Não foi um fim glorioso. Ele não morreu em riqueza. Ele não morreu com prestígio. Ele morreu, segundo a tradição, decapitado, numa masmorra. Vocês se lembram da segunda carta de Paulo a Timóteo? Qual era a situação do apóstolo Paulo? Ele estava sozinho, ele foi abandonado. Ele pede para Timóteo enviar João Marcos, né, para lhe fazer companhia. Pede para que ele traga também o quê? A capa. Porque ele estava o quê? Um frio. Será que, se nós soubéssemos que o final das nossas vidas seria idêntico ao do apóstolo Paulo, será que realmente nós serviríamos a Deus? Então, contentamento é algo sobrenatural, que vem de Deus. É algo que você aprende, que você trabalha, mas como nós vamos ver na terceira lição aqui, é algo que vem de Deus. Tudo bem? Mais alguém quer fazer? Fala lá, Robson. Tem uma questão assim,
normalmente o nosso descontentamento não é por questões básicas, como o Paulo está falando aí de alimentação. Muitas vezes o nosso descontentamento é porque não temos aquilo que gostaríamos de ter, né? E Paulo ele tá falando a respeito do contentamento antes disso ainda, antes dessa necessidade subjetiva. Ele está falando de uma necessidade objetiva, de uma necessidade básica. Ele está dizendo que ele está contente com comida ou sem comida, que é o básico, né? E o nosso descontentamento não é porque eu tenho comida ou não tenho comida, é porque eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, que é mais do que o básico. E é mais do que a gente de fato merece, né? Quando é que uma pessoa aprende a valorizar o arroz, feijão e o ovo frito? Né? Será que não é esse o nosso problema? Será que não é esse o problema dos nossos filhos, que vivem uma eterna insatisfação, porque de alguma maneira nós damos tudo o que nós não tivemos para os nossos filhos, e eles acabam não aprendendo a valorizar. A gente já conversou isso algumas vezes aqui, mas por que as novas gerações têm tanta dificuldade em lidar com um não, com a dispensa de um emprego, com o fato de não alcançarem os seus objetivos? Porque de alguma forma eles não foram expostos a essas dificuldades. Então é difícil. Um adolescente que não recebe um não do pai, quando vai para o mercado do trabalho, e daí começa a ter que lidar com algumas responsabilidades, não consegue, né? Eu lembro de um outro jovem que era assim, reclamava porque trabalhava com o pai, numa empresa. E daí, não, porque eu estou ganhando muito pouco. Não, porque eu sei mais que os outros engenheiros lá da empresa. Não, tá. Eu vou sair da empresa. E o pai ouviu uma vez, até que o dia o filho saiu realmente. Depois de 2 anos, o filho voltou para a empresa do pai. E daí disse, lá era muito mais difícil. Eu trabalhava mais, eu ganhava muito menos, e eu não sabia como era bom trabalhar aqui. É assim, né? Então, acho que tem esses aspectos que nós temos que estar conscientes, né? De que a gente vive na era do descontentamento e que toda a vida ela não contribui para nós encontrarmos verdadeiro contentamento. Pelo contrário, tenha contentamento nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias. Mais 10 minutos e a gente está terminando. A terceira lição aqui, então. Da segunda lição ainda, temos aqui um princípio, né? Deus usa as aflições para que sejamos santificados e mais parecidos com Cristo. E a terceira e última lição aqui, versículo 13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E a terceira lição parece até ser contradizer a primeira, né? Porque ou a gente aprende, ou é Deus que dá. Nós aprendemos o contentamento ou o contentamento vem de Deus? As duas coisas. E a Bíblia é cheia desses paralelos, né? Então você tem que aprender, mas você tem que lembrar que é Deus que nos capacita a ter o contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, esse é um texto que é usado fora do contexto e, né, virou um jargão de autoajuda, autoafirmação, você pode tudo, porque a Bíblia diz, a promessa de Deus é que você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece, e assim vai. Mas será que é isso mesmo que o texto nos fala? E nós sabemos que não, né? O texto aqui nos mostra a chave. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é tanto o eu posso,
mas é aquele que me fortalece. E esse, então, é Deus. E o que é esse tudo? Não é que você vai conseguir comprar casa nova, não é que você vai conseguir casar, não é que você vai conseguir ter filho, não é que você não vai ter uma vida de dificuldade, que você vai prosperar. Não é nada disso. O que Paulo está falando é: tudo posso o quê? Ter contentamento. É isso que o texto está falando. Tudo posso. Posso o quê? Estar contente, bem alimentado, como passando fome. Posso estar contente em abundância e em necessidade. Então, o texto bíblico aqui nos fala que o contexto dessa passagem tem relação com o contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar contente quando bem alimentado, e posso estar contente passando fome, vivendo em abundância e também vivendo em necessidade. É Deus quem nos fortalece. É Ele que nos capacita a termos o contentamento diante de toda e qualquer circunstância. É Ele que nos capacita, e por isso nós precisamos depender de Deus. Porque quando nós vemos aquela definição de contentamento, é muito difícil. Nós podemos olhar para aquelas frases ali e dizer: isso eu consigo sozinho aprender. Não. Ter uma mente satisfeita em qualquer situação, só se Deus nos fortalecer. Acreditar que mesmo os problemas e as dificuldades estão debaixo da vontade de Deus e são para o meu bem, só se Deus nos fortalecer. Agradecer a Deus porque estamos passando necessidade, só se Deus nos fortalecer. Não se esquecer das bênçãos de Deus e de Deus quando tudo vai bem, só se Deus nos fortalecer. E vamos então para a nossa conclusão aqui. Temos o princípio, né? O Senhor nos capacita a ter contentamento em toda e qualquer circunstância. É isso que o texto diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver a conclusão aqui. Quando desenvolvemos o contentamento, está errado aqui, né? Estamos refletindo um dos atributos de Deus. Como assim? Lembra que nós falamos no início que contentamento é autossuficiência? Deus, ele é ou não autossuficiente? Ele não precisa de nada e de ninguém além dele mesmo. Quando nós, então, abraçamos e demonstramos na nossa vida a atitude do contentamento, de certa forma, nós estamos refletindo um dos atributos de Deus. Mas veja que é um pouco diferente, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós não somos como Deus. Deus nos criou pessoas que dependem, em primeiro lugar, dele, que dependem também de outras pessoas e de outras coisas para a sobrevivência. Porém, quando nós demonstramos contentamento, de certa forma estamos refletindo esse atributo de Deus. Porém, lembre-se, devemos aprender a depender somente de Deus e não das circunstâncias para termos uma vida plena e satisfeita. Não dependa das circunstâncias. Não coloque a sua felicidade em outras pessoas. Dependa e coloque toda a sua felicidade na pessoa de Deus. Vamos terminar aqui aplicando. Em primeiro lugar, eu quero sugerir que você trabalhe o contentamento de dentro para fora. Por quê? Porque às vezes nós conseguimos fingir o contentamento. Né? Diante de uma situação difícil, tal, as pessoas, está tudo bem? Não, está tudo bem.
Não, mas e esse problema? Não, Deus está no controle. Mas por dentro, nós estamos cheios de insegurança, de revolta, de questionamentos. Então, contentamento tem que ser de fora para dentro, de dentro para fora, do nosso coração, da nossa mente, para o nosso exterior. Não adianta você demonstrar contentamento, sendo que dentro do seu coração você está descontente. E isso é muito mais difícil, tá? Segundo lugar, reconheça que tudo vem de Deus. Diante de cada revés, de cada dificuldade, reconheça que Deus está à frente de todas essas coisas, que Ele tem um bom propósito para a sua vida. E por último, submeta-se a Deus, né? E é difícil, porque muitas vezes a gente se rende, mas a gente não se submete. A gente se conforma, mas não se submete à vontade de Deus. E existe uma grande diferença. Como nós podemos nos submeter a Deus, nós podemos, de fato, louvar, nós podemos nos alegrar e devemos agradecer a Deus por toda e qualquer situação. Nessa semana, então, eu quero desafiar você a trabalhar o contentamento no íntimo, no coração. Ao orar, reconheça que Deus está à frente de cada situação. E nessa semana, ao invés de você murmurar, reclamar, demonstrar sua insatisfação, indignação diante das circunstâncias, que você possa, de fato, se alegrar em Deus e agradecê-lo por tudo. Amém? Difícil, né? Difícil. Difícil ler a Bíblia. Difícil preparar essa aula. Que difícil. Mas graças a Deus que o contentamento vem do Senhor. Abaixe sua cabeça. Oi, pode falar. Temos visitantes, nós queríamos apresentar o casal de missionários, o Corbin e a Daisy. Ok. Atualmente são missionários da José da Salvação, Sim. lá na África do Sul. Conhecem o pastor Carlos, né? Não sei se tem mais algum visitante. Tem visitas aqui bastante? Presente pra gente. Essa é a Paula, ela é irmã da minha madrasta lá de Roraima. Ela está nos visitando aí um tempo. E a minha irmã, Débora, ela já veio uma outra vez nos Jovens. Ela vai estar com a gente esse ano aqui, participando da igreja. Então, muito bem. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Deus, nosso coração, ele é cheio de pecado. E por isso nós somos tão descontentes. E nessa manhã nós queremos primeiro reconhecer esse pecado diante do Senhor. E pedir perdão. Porque somos agraciados pelo Senhor com tantas bênçãos. E nós não reconhecemos. Não somos gratos. Não louvamos como deveríamos. Mas Deus, nós queremos também pedir nessa manhã que o Senhor mesmo nos ensine a respeito do contentamento. Que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, que aprendemos a nos adaptar em toda e qualquer situação. Que aprendemos o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso pedido, ó Deus, e que possamos colocar em prática, a partir de hoje, as verdades da Tua palavra. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um bom domingo a todos. Às 18h30 temos o nosso culto e hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Até lá.